Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar de algo que vai te ajudar muito. Vai te ajudar a proteger aí o seu negócio, empresário, empresária. Está pensando em empreender, já é empreendedor, já é empreendedora. Vai te ajudar aí a conduzir melhor o seu negócio, protegendo aí. O que significa proteger? Vai perpetuar aí muito mais o seu negócio. O seu negócio vai permanecer ao longo desse. A gente vai falar de gestão de risco. Eu vou te apresentar aqui um guia prático para você colocar em operação muitas coisas aí já no seu dia a dia, ok? Então, proteger o seu negócio, ele é muito importante. Esse aqui é o nosso papo empreender de hoje. Tá bem legal, a gente deixa para você já sempre plano de ação para você poder colocar tudo aqui em operação o mais rápido possível. Vamos lá então ao cenário de hoje. Olha só, o ponto importante dentro de qualquer empresário, de qualquer empresária, né, é você identificar e mitigar os riscos. O que significa isso, Marcelo? Identificar e mitigar, diminuir os riscos para uma boa gestão, para onde você consiga aí ter pleno controle dentro dos seus negócios. Obviamente que é difícil ter pleno controle, mas você tem que fazer o quê? Você tem que diminuir a possibilidade dos riscos acontecerem. Aquela famosa frase que sempre é falado, riscos calculados. É exatamente isso que a gente quer mostrar para você. Porque eu sempre fiquei me perguntando, o que é risco calculado, né? E eu ficava, poxa, a pessoa fala muito disso, mas não se explica muito isso. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje com você. A gente vai colocar para você o que são riscos calculados, tá bom? As empresas, de uma forma geral, elas apresentam problemas desafiadores ao longo da sua rotina. E é isso que a gente quer evitar, é isso que a gente quer conduzir de uma forma melhor para que você tenha mais sucesso. Quando a gente começa um negócio, ou mesmo diante de empresas que já estão dentro de cenários, eu vejo que falta muito essa questão de analisar riscos, de analisar eventos que possam trazer problemas. Tá certo? Então, eu preciso colocar mecanismos que facilitem a gente identificar e a gente mitigar esses riscos. E é isso que a gente quer colocar aqui para você. Antes de mais nada, eu sempre gosto de dizer o seguinte, vamos entender o que é um risco, porque muitas vezes fica confuso, fica, né, um negócio nebuloso na nossa mente. Eu sempre digo que risco é a iminência de algo sair fora do planejado. Aí sabe o que muitas vezes acontece? É que você nem planeja. E aí os riscos ficam maiores, porque uma hora você está fazendo uma coisa, outra hora você está fazendo outra hora você está fazendo outra. Ou seja, você está saindo o tempo inteiro fora do planejado, porque você nem plano tem. E aí os riscos eles são maiores. Então, pela definição, primeiro eu planejo e aí eu verifico o que está saindo fora. E aí pode sair tanto para o positivo quanto para o negativo, porque muitas vezes a gente olha risco apenas do lado negativo. Ok? Eu vou te dar um exemplo. Eu planejei fazer 100 peças por mês, vender 100 peças por mês. E aí eu vendi 120, só que eu não pensei nessa possibilidade. E aí isso se torna um problema, porque com 120 eu não tenho fornecedor para atender, eu não tenho maquinário para atender, eu não tenho pessoas para fazer, eu vou fazer hora extra vai encarecer o meu processo e aí eu vou ter um resultado pior. Então fica melhor vender em 100. Tá certo? Isso é uma análise de risco. Então eu preciso ter isso dentro do meu dia a dia como prática primordial, como uma pessoa de negócios, uma pessoa que pensa de forma estratégica. Então essa é a lógica do nosso contexto aqui. E aqui a gente vai te apresentar algumas ferramentas que irão te auxiliar nessa gestão, onde você vai ter uma identificação mais rápida, onde você vai ter uma análise para você poder mitigar. Mitigar é diminuir essa possibilidade do risco acontecer. Ou se acontecer, você sabe o que você vai fazer. A primeira delas é a matriz de riscos, né, que a gente pode utilizar como base a matriz SWOT. Né? Você percebe onde é que você tem lá os seus pontos fortes, onde você tem os seus pontos fracos, onde você tem oportunidades e onde você tem ameaças. Os pontos fracos e as ameaças são riscos de problemas, são riscos de poder sair fora do planejado. Então você consegue visualizar cada ponto que você coloca ali como uma possibilidade de sair fora do planejado, ou como um ponto fraco, ou mesmo uma ameaça, você vai gerar uma ação para diminuir o risco e até mesmo eliminar o risco. Você vai antecipar o problema. A lógica de fazer gestão de risco é antecipar o problema. Outra ferramenta é a análise de cenários. Ok? Então você vai fazer o cenário positivo, o cenário ideal e o cenário pessimista. Aí você vai analisar quais são os cenários. Você vai analisar quais são os impactos que cada cenário vai gerar dentro do seu negócio.
Se caso acontecer de a gente explodir em vendas, o que a gente tem que fazer? O nosso ideal é vender isso esse ano, porque a gente não quer crescer tanto, porque senão vai gerar transtorno dentro do contexto. Mas se acontecer, o que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer parceria com uma outra empresa, eu vou comprar uma máquina de imediato, eu vou deixar já engatilhado um fornecedor, tá ok? Então eu vou analisar o cenário. E se for pessimista o cenário, no caso eu vou vender muito abaixo do que eu vendi nos anos anteriores. Então eu vou ter que deixar o pessoal de férias, eu vou ter que desligar uma parte, você já vai pensar nessas consequências de cenários otimistas, cenários ideais e cenários pessimistas. Outra ferramenta é o mapa de riscos, onde você avalia a probabilidade e o impacto dentro desse contexto. Isso é um gráfico, né, num eixo está a probabilidade de acontecer e no outro eixo está o impacto. E aí cada ponto que você levantar, inclusive nas outras ferramentas, você joga dentro desse gráfico, vamos dizer assim, para você priorizar o que você vai fazer. Então aquilo que tem probabilidade alta, impacto alto, é o que você tem que dar tratativa. É que você tem que antecipar o problema, porque se acontecer e tem grande chance de acontecer, o impacto vai ser gigante. Ok? E aí você deixa de lado ali o que é menos impactante e o que tem menos probabilidade de acontecer. Se acontecer, aí depois você pode até dizer, eu vejo o que eu faço. Outra ferramenta é o FEMEA, né? É um acrônimo aí, tá ok? Que diz o seguinte, que é a análise dos modos de falha e defeito que você utiliza geralmente dentro da qualidade, mas eu já usei em diversos cenários, inclusive dentro de ambientes de segurança, eu já verifiquei também de possibilidades de erro junto ao cliente, tá ok? Então você vai fazendo aí uma análise, vai entendendo quais são as probabilidades de acontecer, e aí você usa muito ali uma ferramenta que está dentro da qualidade também, que é o GUT, que é a gravidade, a urgência, a tendência desse problema, né, acontecer dentro do contexto. Você faz ali uma simulação e um entendimento, e aí também serve para você priorizar ações caso os problemas aconteçam, caso as falhas e os efeitos aconteçam. Você vai dizer ali nessa planilha, né, ou nessa tabela, melhor dizendo, você vai colocar ali o que você vai fazer para antecipar esse problema e também você vai dizer, caso aconteça, o que precisa ser feito. Outra ferramenta legal para ser utilizada é você fazer a avaliação do impacto nos negócios, tá ok? Você vai identificar o processo, aqui a gente está falando de processo, são processos críticos que se caso acontecerem falhas, se caso acontecerem problemas, que impacto isso acontece no processo? E aí você faz uma análise. É muito similar à questão também do gráfico ali de análise de riscos, tá ok? Onde eu avalio a probabilidade e avalio. Mas aqui eu estou avaliando o processo de uma forma geral. Aquele processo que eu faço, se ele parar, ele é crucial para o negócio e aí ele vai impactar o quê? Ele vai impactar em diminuição do abastecimento no mercado, ele vai deixar o cliente satisfeito, e aí você vai deixar isso visível e as tratativas também, tá ok? Outro ponto importante, quando os problemas vão acontecendo, você vai criando cenários de verificação. Aconteceu esse problema. Então você vai colocando, fornecedor deu problema, anota lá. Outro fornecedor deu outro problema, tá ok? Aconteceu tal coisa, aconteceu isso, aconteceu não sei o quê. Você vai anotando problemas dentro do seu processo. E esses problemas eles vão se tornar um checklist, uma lista de verificação para os próximos projetos, para os próximos cenários, onde facilmente você vai verificar. A gente verificou isso, a gente verificou aquilo, a gente verificou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então você cria uma lista para os próximos passos, para os próximos projetos, para você ter de fato a visualização se foi feito ou não foi feito as análises. Ok? Ferramenta simples, básica. Eu sempre costumo dizer para todo mundo, anotem os problemas que acontecem durante uma jornada. Anote, porque eles vão se repetir. Se você anotar, você já vai ter o checklist. Então você vai verificamos isso ou não? Verificamos aquilo ou não? Verificamos. Aí aparece um problema que você nunca tinha visto ainda. Você inclui na lista, porque você pode ter certeza que você vai esquecer de analisar nas próximas rodadas do seu projeto, do seu atendimento ao seu cliente, ou que seja. Outra coisa legal, aqui também cabe também essa mesma lógica, né, que a gente chama de estatística e modelagem preditiva. É antecipar os problemas baseados no histórico. Por isso é importante anotar problema, para você verificar. Se aquele fornecedor de 10 entregas ele atrasou 8, ele tem 80% de chance de atrasar nos próximos, porque ele se comporta dessa forma. Então você aceita esses 80% de atraso ou você vai procurar outro fornecedor que te atenda com mais probabilidade de entrega.
tá certo? É simples assim, é só você anotar e você começar a verificar. Esse outro fornecedor ele é melhor, esse outro fornecedor ele é pior, esse outro cenário aqui, esse outro colaborador vai atrasar, esse outro... É básico, é basicamente levantamento de dados. E aí você vai fazer uma modelagem para você prever tudo isso, para você, né, deixar mais claro a sua tomada de decisão. Ok? Tudo isso baseado em históricos, simples, tá bom? Essas palavras aqui, históricos, algoritmos, basicamente é isso, você montar um banco de dados e você ter informações a esse respeito. A escolha das ferramentas dependerá sempre do tipo de negócio, do setor que você trabalha, da complexidade dos riscos enfrentados na empresa, mas é muito legal você verificar que você pode combinar diversas ferramentas no qual eu te apresentei aqui. Agora basta você utilizá-las. Tá, ok? Para poder te ajudar a tomar decisões melhores, tá ok? Como eu já falei, é importante integrar diversas ferramentas para poder oferecer uma abordagem mais abrangente, onde você vai ter muito mais informação e você vai ter uma melhor gestão de risco dentro do teu contexto. E isso vai te levar para cenários muito melhores dentro da tua situação, dentro do teu negócio. Você vai tomar decisões muito melhores diante do uso dessas ferramentas. Quer uma ajuda para fazer o seu negócio alavancar? Vamos aqui um papo direto com você. Eu quero te ajudar, mas para eu poder te ajudar, eu preciso que você entre em contato com a gente. Como que você vai entrar em contato com a gente? A gente quer te dar um diagnóstico gratuito. Então você precisa se manifestar que você quer esse diagnóstico gratuito, que você quer bater um papo aqui com a gente vai entender o seu cenário, a gente vai entender o seu problema e eu vou te dar o quê? Uma tratativa diante desse problema, desse seu principal problema, tá ok? Então isso é um diagnóstico, isso é uma mentoria praticamente gratuita, onde você, no final, vai sair com um plano de ação. Tá ok? Eu quero te ajudar. Agora eu preciso que você entre em contato com a gente, mande aí um eu quero no direct, ou até mesmo aqui nas mensagens, nas redes sociais que você preferir, e a gente vai entrar em contato com você para a gente marcar esse diagnóstico, tá bom? Eu quero te ajudar, agora dependo de você. Ponto crucial nesse contexto todo que a gente apresentou aqui na análise de riscos. É você não acreditar, é um processo e ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser praticado, ele precisa ser, né, cada vez mais exercitado para você ter propriedade. Você não precisa usar todas as ferramentas, usa uma inicialmente. O que eu deixaria assim que você tem que usar imediatamente é você anotar problemas. Anote os problemas, isso vai gerar para você um histórico muito relevante, tá ok? Para você poder tomar decisões melhores. Você vai ficar mais alerta, você vai olhar os problemas que aconteceram, opa, peraí, isso aqui vai acontecer de novo. Então você vai usar as ferramentas baseadas nisso, tá ok? E pare de dar justificativa que não tem tempo, que não consegue, que não sei o quê, que não sei o quê. Você consegue tudo desde que você queira, desde que você coloque como prioridade, tá ok? É você que decide o jogo, é você que define o jogo. Só que você tem que seguir as regras do jogo e você muitas vezes não segue a regra do jogo. Você quer jogar outro jogo. E esse jogo que você está querendo jogar, muitas vezes você não vai conseguir vencer. Tudo isso faz parte da nossa metodologia Auxílio de Empreender. Tem diversas empresas que já tiveram resultado, tem empresas que recentemente entraram para o nosso programa, em 3 meses estão faturando o que nunca faturaram antes. Ok? Então, se você quer ter proximidade com a gente, venha fazer o seu diagnóstico gratuito para você entender o que a gente tem a oferecer, para a gente propor já ação gratuitamente. Depois a gente conversa aqui de outros assuntos, né, para você poder aqui participar do nosso programa, tá bom? Plano e ação. Se você olhar esse vídeo todo de novo, você vai ver que tem várias ações que precisam ser colocadas em práticas, tá bom? Defina esse plano e ação. Defina o seu objetivo, crie o plano e ação. Dificuldades sempre vão surgir. Deixa pra gente aqui a sua pergunta, deixa pra gente aqui a sua sugestão de tema, que a gente vai te responder, tá ok? Curtiu? Gostou? Dê um like pra gente. Contribua com esse like, contribua com esse compartilhamento. Isso vai ajudar a gente a produzir mais conteúdos aqui para você. Tá ok? Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima.